Eu quero dizer para vocês que a reflexão que eu trago hoje a respeito das crianças, que eu vou falar sobre ela, é fruto de uma preparação de meses. Eu não tinha noção de que era para esse tempo. Então, aqui tem muito material lido, revista Ultimato, vídeos de ministração. Eu recebi uma ministração da irmã Jaqueline, né, de um reverendo chamado Vassilis Constantiniros, que falou muito ao meu coração. E o tempo aqui com as crianças, que foi tempo de testemunho, tempo de Deus falar ao nosso coração por meio das intercessões, enfim. E eu vou pontuar para vocês nessa noite o que nós, do grupo, aprendemos e nós queremos passar para a igreja para que todos nós possamos sair dessa noite nessa casa dizendo: nós aprendemos, como resultado desse tempo de preparação. Então, o que nós aprendemos com a EBD de férias, no que diz respeito às crianças, é o que eu vou falar nessa noite. A primeira coisa que nós aprendemos, o primeiro aprendizado, são as referências que a Bíblia faz às crianças. Sabe, eu não sei se você... Se eu quiser abaixar meu microfone, eu prefiro. Eu não sei se você tem noção, mas talvez você se surpreenda nessa noite com essa afirmação. Mas existem na Bíblia mais de 1.500 referências a crianças. Eu não sabia disso. Talvez hoje, quando eu falo isso, você tenha dificuldade de pensar. 30 ou 40 delas, vou colocar aqui. Mas elas estão todas lá, pedindo para serem lidas por nós com toda a atenção. São 1.500 referências. Nós precisamos dar atenção a elas. Esse é o primeiro aprendizado. São as referências que a palavra de Deus faz às crianças. Segundo aprendizado. Sabe aquela pergunta, o que será dessa criança? Está na Bíblia. É pergunta bíblica. Quem nunca esboçou essa preocupação? Eu acho que os nossos avós podem ter pensado isso a respeito dos nossos pais em algum momento. O que será desse menino? O que será dessa menina? Talvez os nossos pais pensaram isso sobre nós. O que será desse menino? O que será dessa menina? Talvez hoje você pense isso sobre o seu filho. O que será dessa criança? Eu quero te dizer, está lá na Bíblia. O que será dessa criança? Essa pergunta não somente está na Bíblia feita de forma direta, mas de forma indireta de várias formas. Eu vou te dar um exemplo nessa noite. João Batista. O que será deste menino? Está aí escrito, se você quiser abrir sua Bíblia, Lucas 1,66, parte A. Sabe quem fez essa indagação a respeito de João Batista? Os vizinhos. Sabe por quê? Porque Zacarias e Isabel eram idosos, inférteis, e teriam um filho. Então, eles perguntaram uns aos outros, o que vai ser desse menino? Pais idosos estão para morrer, qual que vai ser o futuro dessa criança? Irmãos, a resposta a essa pergunta também está na Bíblia. Talvez essa seja a pergunta de muitos pais do nosso tempo. Essa pergunta também está na Bíblia e a resposta a essa pergunta também está na Bíblia. Está escrito assim, sobre João: ele será um grande homem e motivo de alegria para os pais e muitos outros, disse o anjo. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o céu, ele tem uma resposta para o futuro do seu filho. Você, pai ou mãe, pode ter incertezas e dúvidas no seu coração por várias razões a respeito do futuro do seu filho, mas o céu não tem dúvidas. O céu só tem certezas sobre o futuro do seu filho. E sabe o que é mais interessante? O texto continua e no verso 67, Zacarias, em seu cântico, acrescenta: você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. O pai falando a respeito do filho. Olha que coisa mais linda. Sabe o que eu aprendo aqui nesse trecho? É que você, pai, também pode profetizar o futuro do seu filho. Pode estar assim do jeito que for, do avesso, mas você tem a autoridade da parte de Deus. Deus te deu. É a autoridade divina. Está sobre a sua vida a autoridade para você profetizar o futuro do seu filho. Zacarias, o anjo já tinha dito, ele será um grande homem e motivo de alegria para os pais. Não era a dúvida das pessoas?
Como é que os pais iam criar aquele menino? Ele será um grande homem e motivo de alegria para os seus pais e para muitos outros, ou seja, vai estender. E ele sobre o filho diz, você menino, você menino. Ele estava profetizando ainda na infância de João. Estava dizendo para aquela criança cujo futuro ele não conhecia, mas ele tinha certeza que no céu já estava determinado, você menino. Para que aquele menino tomasse a cada dia consciência do propósito de Deus para a vida daquela criança. Ele dizia sempre para o filho, você menino, você será um profeta do Altíssimo. Ou seja, na sua boca vai estar a palavra de Deus. Você pode profetizar o mesmo para o seu filho. Você é profeta e você pode profetizar sobre ele. Os vizinhos que fizeram um questionamento, a Bíblia diz que eles notaram que alguma coisa acontecia com aquela criança. Porque a Bíblia vai dizer para nós, os vizinhos notam que o menino crescia e se fortalecia em espírito. Olha, que tremenda a palavra do céu, juntamente com a palavra do pai. O pai recebeu, mas a mãe, uma palavra que veio dos céus, e zelaram por aquela palavra na vida daquele menino. Havia da parte de Deus uma palavra, e eles zelaram por aquela palavra, e ela ia se cumprir na medida que ele crescia. Sabe, foi nesse ambiente que ele cresceu, sabendo que ele tinha um futuro em Deus. É dessa forma que os nossos filhos precisam crescer, nesse ambiente, sabendo que existe futuro para eles em Deus. Amém, irmãos? E você precisa dizer isso continuamente para ele. Olha só que interessante, ele cresceu e ele anunciou a chegada de Jesus, cumpriu o seu papel na grande história. Mais tarde Jesus disse a respeito daquele menino, ele é o maior entre os nascidos de mulher. Olha só que tremendo, irmãos. A pergunta, o que será desse menino, está na Bíblia, e a resposta também. Talvez ao olhar para as limitações que você encontra como pai, as dificuldades de dar resposta, esse mundo mau e perverso, sabe? A maldade que está em torno, as suas próprias limitações, você teme pelo futuro, mas olhe para Deus. Você vai ter as mais altas expectativas a respeito do seu filho, se você confiar o futuro dele a Deus. E ele precisa ter certeza disso. Amém? Esther. Vamos falar um pouquinho de Esther. Ela também é um exemplo. O que será dessa menina? Porque ela, o nome dela no hebraico é Hadassa. Hadassa perdeu os pais. E a pergunta, o que será dessa menina que perdeu o pai e a mãe, com certeza foi feita. O que será dessa menina? Não é assim que a gente diz quando uma criança perde o pai ou perde a mãe? O que será desse menino, meu Deus? Quem vai cuidar? O que será dessa menina? Certamente essa pergunta foi feita. Os parentes talvez perguntaram, os vizinhos também. Eu não sei se você sabe, mas esse vídeo, ele está editado. Quem quiser ter acesso, a gente vai publicar nas redes sociais da igreja. Teve uma irmã aqui, a tia Sabrina, ela ministrou aqui para as crianças, e ela testemunhou para as crianças uma experiência muito pessoal que ela teve na família dela. Ela disse que quando ela tinha 8 anos, a irmã 6 e a outra pequena 3, o pai deixou a casa. E ela disse que a mãe dela foi para a cama e caiu numa depressão tão terrível. Ela disse que ela, mas as irmãzinhas, ia para a beirada da cama, segurava na mão da mãe e dizia assim, mãe, vamos tomar banho. E a mãe não ia. A mãe não levantava para nada. E ela disse que os parentes falavam sobre o futuro delas. O que vai ser das filhas da fulana? O que vai ser dessas meninas? E ela disse que um dia uma tia da igreja chamou ela para ir na igreja, e ela foi, levou as irmãs, e lá ela aceitou Jesus. E lá Jesus curou o coração dela. E ela foi para casa e ministrava sobre a mãe, porque a mãe estava depressiva na cama. E ela disse que um dia a mãe levantou e foi para a igreja. E se converteu, e a história delas mudaram. Sabe, e hoje ela é uma mulher que cuida de crianças e tem um ministério infantil. No dia da ministração dela, aqui, ela começou a ministrar cura sobre relacionamento de pais. E eu fiquei encantada de ver a ação do Espírito Santo no meio das crianças. Elas choravam. Foi impactante. Eu fiquei tão comovida que eu fechei os olhos e depois falaram assim, tem que olhar as crianças.
Porque eu entrei, sabe, assim, naquela ministração, meu Deus, os meninos, o menino ali está chorando, vamos orar por isso. Foi uma coisa extraordinária, gente. Aqui nos bancos na frente tinha menino que fazia assim, ó, chorava. Tinha crianças que choravam compulsivamente. Sabe, o que será dessa menina foi uma pergunta que foi feita a ela, e certamente foi feita a Esther. Só que o céu tem uma resposta para essa pergunta. E sabe, o que será dessa menina? Quem poderia imaginar que aquela menina órfã se tornaria a rainha da Pérsia? Sabe por quê? Porque Deus transforma o dia da tragédia em dia de alegria para o seu povo escolhido. Porque Deus transforma a tragédia em dia de alegria para o seu povo escolhido. E foi isso que ele fez. E por meio disso ele cumpriu o propósito dele. E essa menina, que estava para muitos sem futuro, se tornou protagonista na grande história de Deus. E toda a posteridade, ano após ano, quando celebravam o que o Senhor tinha feito àquela nação, se lembravam de Esther, que um dia foi uma criança. Sabe, eu repito para você nessa noite, pai e mãe que está aqui. Você olhando para a sua limitação, mãe, olhando para a sua limitação e o mundo mal, você pode achar que não tem futuro para o seu filho, mas o céu tem uma resposta para o seu filho. Lá no céu existem grandes expectativas acerca da vida dele, acerca da vida dela. E você precisa tomar consciência disso e profetizar isso todos os dias. Todos os dias. Você já chamou seu filho? Você já olhou no olho dele, já orou por ele e disse para ele, meu filho, você vai ser uma bênção. Meu filho, você é um homem de Deus. Meu filho, minha filha, você é uma mulher de Deus. Você vai crescer e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Você já falou isso para ele? Pois faça. Terceiro aprendizado. Qual é o desejo de Deus para as crianças? O desejo de Deus é que aconteça a elas o mesmo que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz em Lucas 2,52, sobre a sua infância. Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus desenvolveu-se mentalmente sabedoria. Jesus desenvolveu-se fisicamente estatura. Jesus desenvolveu em graça diante de Deus espiritualmente, diante dos homens socialmente. Esse é o modelo que Deus quer para a sua igreja. O mesmo que aconteceu a Jesus, Deus quer que aconteça sobre o seu filho. Amém? Você pode profetizar essa verdade. Infelizmente, isso não é verdade para muitas crianças, não. É por isso que elas são alvos das nossas orações e das nossas ações. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus. E ela é soberana. Quarto aprendizado. As crianças precisam do Evangelho. Sabe essa boa notícia que você recebeu? Quando pregaram para você a respeito de Jesus? As crianças também precisam dessa boa notícia. Repita comigo, as crianças precisam do Evangelho. Assim como os adultos. Como você necessita, elas também. Elas precisam saber que os ciclos opressores em suas vidas podem ser quebrados. Elas têm o direito diante de Deus de saber disso. Que os ciclos opressores em suas vidas podem ser quebrados, que Jesus trouxe libertação espiritual e física e humana também para elas. Elas precisam saber que elas podem sair de situações violentas e desumanas. Elas precisam saber, porque a fé faz com que a existência venham coisas, sabe, que Deus é poderoso para realizar através da fé delas. Elas precisam saber que elas têm esse acesso a Deus. As crianças precisam de cura. O que eu vi aqui na ministração do dia da tia Sabrina foi um momento de cura. As crianças precisam de cura. As crianças precisam de salvação. As crianças precisam de libertação. Sabe, pai, você fica falando assim, meu filho só quer saber de televisão, só quer saber de celular, só quer saber de internet, só quer saber da música tal. Seu filho precisa de libertação. Ele precisa. Meu filho está desobediente, isso e aquilo. Talvez seu filho precise de cura. Pode ser uma resposta que ele está dando a uma ferida que está na sua alma. Eles precisam do Evangelho. Olha, você é adulto que me ouve nessa noite. Eu quero dizer uma coisa para você. Quantas oportunidades você tem de buscar a Deus? Aqui na igreja, olha,
Você pode vir durante a semana no culto de quinta, tem culto sábado, tem culto domingo, de manhã, tem culto à noite. A igreja está aberta todos os dias para oração, você pode vir orar todos os dias se você quiser. Fora isso, tem orações, culto só de oração, vigília. Você pode participar da escola bíblica dominical. Você pode participar de encontros e eventos que a igreja promove. Você pode participar de seminários dentro e fora da igreja. Você pode ouvir as ministrações que estão nas mídias sociais, tanto da igreja quanto de outros ministérios. Você pode cantar o dia inteiro se você quiser, escolher as músicas que você quer ouvir. Você pode, na sua casa, pegar a sua Bíblia e orar. Você pode ser visitado por uma pessoa e essa pessoa ministrar sobre a sua vida. Você tem muitas oportunidades de buscar a Deus. E seu filho? Qual que é a chance dele ser exposto ao ambiente da presença de Deus? O que está sendo oferecido para ele? Você quer que sua criança seja cheia de Deus, que seu adolescente seja cheio de Deus, que você tenha na sua casa um jovem cheio de Deus? Qual que é o ambiente que está sendo oferecido para que ele tenha mais de Deus? Para que ele receba mais de Deus? O quê? A gente pensa que são milagres que vão acontecer, que o seu filho vem à igreja de vez em quando. Não tem problema, de vez em quando ele vem na escola, de vez em quando ele vem no culto. E isso vai fazer com que ele seja uma criança cheia de Deus. Irmãos, um adolescente diferenciado, cheio da presença de Deus. Um jovem cheio da presença de Deus. Não vai ser isso. Vai ser a quantidade de oportunidades que ele tem de conhecer a Deus. Então expõe o seu filho a um ambiente onde haja a presença de Deus. Se preocupe com ele nesse sentido. Zele pela promessa de Deus que existe sobre a vida dele. Ministre e o exponha à presença de Deus para que ele tenha experiências com ele. Eu sou prova disso, eu sou resultado de uma escola bíblica dominical. 99% dos versículos que eu sei de cor eu aprendi naquela escola. Porque os professores me incentivavam a decorar os textos e eu decorei inúmeros textos. O meu primeiro salmo que eu decorei na vida foi numa escola bíblica de férias. Eu recitei o salmo e ganhei um prêmio. Além de aprender a palavra de Deus, eu ainda ganhei um prêmio. E eu sei ele até hoje de cor. Eu sou fruto de um lugar assim, que investiu nas crianças. Sabe, porque dá resultado. Eu aceitei Jesus na minha infância e levei a minha família comigo, na minha infância. Então, o mesmo pode acontecer na sua casa, na sua família, com o seu filho, se você investir nele, mas não espere, que vai dar resultado. Uma terra onde nada é lançado nela, você precisa zelar. Como igreja, nós precisamos assumir que as crianças são aqui a parte mais frágil e vulnerável da igreja. Eles são. Nós deixamos eles ali no cantinho, sabe, quietos, e que eles não incomodem, eles são ministrados, e nós queremos que eles sejam diferentes no futuro, mas eles não serão se nós não investirmos neles. Temos uma dupla responsabilidade de não dificultar o caminho deles para o Senhor e de não permitir que nenhuma pedra de tropeço ou escândalo atrapalhe a formação deles. Mateus 18, 5 e 6 diz, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra no moinho, de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Uma criança levada a tropeçar, tem o seu futuro comprometido. Nós precisamos nos ocupar do presente dessas crianças para que no futuro elas sejam cheias de Deus. Os adolescentes cheios de Deus que nós queremos, eles estão hoje, eles são crianças. Eu posso muito bem lá na minha casa separar um tempo para o meu filho, e eu faço isso. Eu oro com ele, eu ministro a palavra e eu creio no milagre do Senhor. E peço ao Senhor que o preserve. Sabe mais que Deus falou comigo nos últimos tempos? Você pode abençoar seu filho, ele pode ser uma bênção, mas você também pode abençoar uma geração. Você pode ir além do seu filho e abençoar uma geração. Porque nessa geração aí está a esposa dele. Porque nessa geração está aí os amigos que ele vai ter. E os amigos de Deus são os melhores na vida dos nossos filhos. Você ora para que Deus coloque na vida dos seus filhos amigos de Deus? Eles são influências poderosas na sua vida. Eu tive muitos amigos de Deus na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, e isso foi maravilhoso demais para mim. Então você pode, meu irmão, nessa noite,
Pensar não somente no seu filho, mas em toda uma geração que Deus quer preservar. Deus quer preservar essa geração. Eu não tenho dúvidas disso. Talvez esse seja um tempo mais cruel que nós estejamos vivendo, por conta das ideologias de gênero, de tudo que eles estão fazendo, do nada a ver. Você vai assistir um filme, daqui a pouco está ensinando coisa que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Mas o Senhor é poderoso para preservar uma geração, para levantar uma geração cheia da sua presença, para fazer diferença no momento mais terrível da nossa nação. As crianças precisam do Evangelho. Repita comigo, as crianças precisam do Evangelho. E elas têm fé. Hoje na escola, hoje aqui, do lado, a irmã, eu não sei se ela está aqui, a Giovanete, contou para mim que falou com o menino assim, você não sabe quem que vai chegar, né? Como é que é? Você não sabe quem vai chegar, tem um pessoal muito legal que vai chegar aí, sabe quem que vai chegar? Os heróis. Aí o menino falou assim, eu achei que era Jesus. Aí ela olhou para mim e falou assim, Dani, ele aprendeu direitinho. Eu falei, é. Você não sabe quem vai chegar, vai ser muito legal. Oh, quem vai chegar? Os heróis. Oh, achei que fosse Jesus. Oh, irmãos, é isso. As crianças, se você ministrar um pouquinho, eles têm uma fé tão genuína, tão verdadeira. Tem dias, irmãos, que eu oro para o Miguel, quando eu peço para ele orar, eu quase que caio no chão, eu falo assim, oh Deus, tem misericórdia da minha vida. Quase que eu falo, tá, meu filho, me unja a mim, né? E ore por mim. Porque a fé deles é verdadeira, é genuína. Então, um pouco que você ministra dá um resultado tremendo, maravilhoso. Quinto aprendizado, a importância do ensino. O caminho que o adulto trilha, em grande medida, é definido na sua infância. As crianças são seres espirituais e podem conhecer a Deus pessoalmente, porque Deus comunica através do seu espírito a elas. E mais, elas são capazes de construir a partir do conhecimento que elas recebem. Elas são capazes de construir a partir do conhecimento que elas recebem. Esses dias o Miguel falou comigo assim, mãe, a professora estava falando como é que a Terra foi criada. Ele tem 7 anos. Mas eu fiquei com raiva dela. Eu falei, por que, Miguel? Porque ela falou assim, quem sabe como é que a Terra foi criada? Eu falei, foi Deus. Ela não deu ideia, mãe. Ela falou assim, que foi evoluindo. E eu falei, não foi não, foi Deus que criou. Eu falei com o Alexandre assim, meu Deus, eu vou ter que começar a ensinar apologética para esse menino, ainda na infância. Porque esses dias chegou lá em casa e falou comigo assim, mãe, tem outros deuses além de Jesus? O meu colega lá disse que não serve a Jesus, que ele serve outro Deus. Ele tentou falar o nome da religião lá e não conseguiu. Eu fui explicar para ele que tem o budismo, que tem o islamismo. Que tem... No outro dia, quando eu fui pegar ele na escola, quando ele saiu da porta da sala, a primeira coisa que ele falou comigo, falou assim, mãe, meu colega é da Maranata. Aí eu falei assim, meu filho, mas ele acredita em Jesus. Mãe, mas ele não está sabendo nada. Ele falou que não acredita em Jesus. Eu falei, filho, ele acredita. Ele é cristão. Ele queria saber se tinha outras religiões que não eram cristãs. Ele é cristão. Um dia, dentro do carro, ele falou para a colega dele assim, a minha mãe, a menina disse, falou que nós não acreditamos em Jesus. Ele falou assim, você não acredita em Jesus? Jesus vai voltar, viu? Você vai ficar e vai para o inferno, viu? Gente, eu não falo essas coisas por aí. Mas vocês estão percebendo que a palavra, ela é semeada, ela dá um resultado. Tem hora que eu tenho que corrigir uns negócios, sabe? Tem hora que ele me põe uns apertos. Mas é porque ele é criança. Mas você percebe que eles, se você ensinar, eles vão responder, eles são capazes de construir a partir do conhecimento que eles recebem. Eles têm a capacidade de construir a partir do conhecimento que eles recebem e interagir com a família, com a escola, com a igreja. Eles podem criar, a partir do conhecimento, uma experiência que fundamente a vida deles. Então, o quinto aprendizado, as crianças precisam de ensino. O sexto, já estou acabando, tá? Porque eles vão vir, a segunda parte do sermão, é a tia Júnia mostrando para vocês o que eles aprenderam. Porque eu estou dizendo o que nós aprendemos, eles vão falar sobre o que eles aprenderam. Sexto aprendizado, nós precisamos integrar as crianças na vida da igreja. Qual que é a relevância e a importância delas aqui? Qual que é o lugar delas?
elas precisam ser úteis. Elas precisam ser produtivas no reino de Deus. Olha para a história que está na Bíblia e você vai ver o protagonismo delas na história da redenção. Davi foi escolhido e ungido rei quando ele era um adolescente. Ou seja, teve uma boa infância para Deus escolhê-lo, vocês acham que não? Sim, teve. Foi escolhido e ungido rei na sua adolescência. Samuel foi consagrado, entregado ao sacerdote Eli logo depois de ser desmamado pela mãe. Na visão de Isaías sobre o reinado do Messias, ele diz, um pequenino os guiará. Olha, o Salmo 8, que foi o primeiro salmo que eu decorei. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e vingador. Quando o anjo anuncia a Zacarias o nascimento do seu filho João, ele diz, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Cheio do Espírito Santo, do ventre materno. Então é possível que as nossas crianças sejam cheias do Espírito Santo. É possível. Note, as crianças também são protagonistas na missão de Deus. A gente acha que a missão do Senhor é só para nós, não. Elas também são protagonistas na missão. Elas estão incluídas na grande comissão. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu achei que era eu, que é você, nós que somos adultos, que somos responsáveis por falar de Jesus. Não, mas quando elas o conhecem, elas estão incluídas na grande comissão. E eu vou dizer para vocês, não tem ninguém para evangelizar melhor do que menino. Eu garanto para você que tem muita gente aqui à noite, porque os meninos falam, vamos na igreja hoje, porque lá vai ter um negócio das crianças, e eu quero participar, porque elas são assim, porque eu era assim. Quando não me levava na igreja, eu chorava. E quantos meninos às vezes choram porque quer ir para a igreja e o pai não vai? Elas são as maiores evangelizadoras. Elas são, ao mesmo tempo, chave e uma expressão essencial da grande comissão. Mas, irmãos, nós precisamos nos atentar para ela, porque muitas delas, na virada do século, elas estão precisando mais do que meras palavras para entenderem a demonstração do amor de Deus. Nós precisamos integrar as crianças na vida da igreja. Elas são missionárias, elas são evangelistas, elas são profetas, elas são ministros de louvor, elas são pastores, elas são homens e mulheres que vão impactar a nossa sociedade, e elas estão aqui dentro da igreja. Sétimo e último aprendizado. Os pais não são donos de seus filhos, mas guardiões. Você é guardião. Existe uma palavra do céu sobre a vida do seu filho, e você é guardião dessa palavra. Você sabe qual que é a palavra do céu que está sobre a vida do seu filho? Você lembra ele dessa palavra, você precisa profetizar. Se for necessário, escreve no quarto dele. E ele vai te perguntar, por que você está escrevendo aqui? Que você está falando, isso aqui é o seu futuro. Isso aqui é a sua história. É isso que o céu diz ao seu respeito. Não importa como você esteja hoje, bem na igreja ou não, dentro ou fora, não interessa. Aqui está escrito porque você saiba. Você é guardião sobre a palavra de Deus que está sobre a vida do seu filho. E por fim, qual será o futuro das crianças? E eu vou responder com essa pergunta que foi feita, pelo reverendo Vassilis Constantinides. Qual será o futuro das crianças? A resposta imediata é, depende de nós. Depende de você, papai, vovô, de tio, de tia, que muitas vezes é quem vai levar para a igreja. Quem me levou para a igreja é minha tia, glória a Deus pela vida dela. Irmãos mais velhos, professores da escola bíblica dominical, liderança da igreja, os pastores. Qual será o futuro das crianças? Não está lá fora. Não é o mundo que vai dizer qual o futuro das nossas crianças. Não é o diabo. Não é a mídia. Quem vai dizer qual vai ser o futuro das nossas crianças somos nós, a igreja do Senhor. A resposta é, depende de nós. Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Agora, nós vamos orar. Porque você, pai, essa palavra não é para cobrar você. Essa palavra não é para trazer cobrança para ninguém. É para trazer despertamento. É para que você tome consciência da vontade de Deus. É para que nós possamos nos mover na sua vontade. Essa bênção está sobre nós. Deus quer que ela nos alcance. Você pode dizer amém?
Quando nós estamos aqui falando sobre as crianças, o Senhor quer fazer isso aí na sua casa. É por isso que você está ouvindo essa palavra. É para a sua família, é para você pai, é para você mãe que está aqui nessa noite. O Espírito Santo quer te capacitar. Quer capacitar a igreja, quer dilatar o coração da igreja para que essa promessa se cumpra aqui, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, foi o Senhor mesmo, quem disse a nós que essas crianças são tuas, que elas pertencem ao Senhor e que nós devemos facilitar o caminho delas à presença do Senhor. Elas são a tua igreja hoje. Elas são a tua igreja amanhã, elas são a igreja do Senhor. Deus Espírito Santo, eu oro por pais aqui nessa noite. Por pais, Senhor Deus, que podem estar sim se perguntando o que vai ser do meu filho, meu pai. Eu estou perdida na educação dele, eu estou achando que não vai dar resultado. Eu tenho ensinado, mas eu não tenho visto o resultado. A força do mundo tem sido maior, o mal tem tentado dominar. Mas existe uma palavra do céu que está liberada nessa noite para você, pai. Uma palavra que diz que o Senhor vai te abençoar, vai te dar autoridade, vai te dar sabedoria, vai te fortalecer. Uma palavra que diz para você, pai e mãe, que nunca foi para você educá-lo sozinho. É para você contar com a ajuda do Senhor. Uma palavra que diz que o Espírito Santo de Deus vai revogar todo o decreto do maligno. E você vai ser guardião da promessa de Deus sobre a vida do seu filho. Eu não sei como você se sente em relação ao seu filho nessa noite, mas abre a sua boca e profetiza. Profetiza agora. Fala diante do Senhor o que você deseja para o seu filho. O que os céus estão dizendo a respeito do futuro do seu filho. Fala agora. O meu filho é um homem de Deus. Ele é uma criança cheia de Deus. Será um homem cheio de Deus. A minha filha é uma mulher de Deus. Eles cumprirão, eles viverão para cumprir os propósitos do Senhor. Eles viverão para cumprir o propósito do Senhor. Senhor Jesus, traz uma preservação sobre essa geração. Eu oro a Ti nesse momento. Que os pais possam dizer sim, amém. A igreja diga amém. Sim, traz a preservação. Traz a preservação. Senhor, a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Traz a preservação. Eles não precisam conhecer o mal. Traz a preservação. Que eles sejam cheios do Espírito Santo. Ah, Deus, nós queremos ver crianças cheias do Espírito Santo. Nós queremos ver os lábios delas profetizando uma fé genuína e verdadeira no Senhor. Nós queremos ver as crianças, os adolescentes tendo a alegria de estar na casa do Senhor. Ah, que eles sejam os missionários da tua igreja. Que eles acendam a chama nos corações de seus pais, para que haja uma volta ao Senhor. É que eu peço ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Amém.